E aí, meus amigos, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã? Corinthians e Atlético Goianiense, a final do Corinthians pelo Brasileiro, né? Cada jogo do Corinthians pelo Brasileirão é uma final, né? A gente sabe disso, cada jogo uma final, cada jogo a gente trata como se fosse uma final de Copa do Mundo, né? Não tem o que fazer, né? Vamos jogar amanhã com o Atlético Goianiense. E amanhã, para mim, é final de Copa do Brasil, final de Copa do Mundo, final de Paulista, final de Libertadores. Para mim, vale todas as finais. Para mim, amanhã é uma final contra o Atlético Goianiense, tá? Vamos falar também um pouquinho sobre os mandos de campo que foram sorteados na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. Falar o que eu achei do sorteio, a surpresa que eu tive do resultado, né? E também continuo pedindo orações de vocês, porque não tá fácil a situação com o meu avô, não tá fácil, não é simples, né? Então continuo pedindo para vocês a oração, tanto pelo meu avô, quanto pela família, nossa família aqui, né? Que eu não vou expor muita coisa, mas tá uma situação bastante complicada, tá? Então eu continuo pedindo orações de vocês e toda a força, toda a corrente de oração que vocês vêm fazendo, que vem ajudando bastante, né? O meu avô, tá? Vamos lá, então vamos logo para esse pré-jogo. Então vamos pedir pro editor soltar a intro, editor, faz a boa e solta a intro para nós. Bora! Vamos lá, rapaziada. O editor soltou a intro, né? E a gente tem que começar o pré-jogo. Não tem o que fazer. Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo aí que tá como se fosse uma final, assim, de Copa do Mundo, apreensão, né? A gente tá ansioso para esse jogo, né? E o Ramon Dias, que vem fazendo um trabalho muito bom no Corinthians, na minha opinião, em questão de desempenho. Infelizmente a bola em alguns jogos não entrou, por falta de qualidade na frente, mas que o time cria, que a gente tenta, que o time se esforça, que o time vem melhorando tecnicamente, fisicamente, né? O desempenho é muito bom e a gente tem que ter fé até o final que o Corinthians vai sair dessa situação e quem sabe beliscar uma Copa, duas Copas. Estamos na semifinal de uma e encaminhamos a classificação para outra. Então a possibilidade existe, mas o foco é ficar na Série A, porque eu não quero ganhar um título e cair. Para mim não vale a pena. Eu quero que ganhe um título e a gente se mantenha na Série A. Tá? Então vamos lá. O jogo amanhã na Neoquímica Arena, 4 horas, tá? No sabadão. Né, transmissão do Premier, e a arbitragem é dele, Bruno Arleu de Araújo, né? E o bandeira 1 é o Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, e o Thiago Americano Labes é o bandeira 2, e o VAR é monitorado pelo Carlos Eduardo Nunes Braga. Daqui eu só conheço mesmo o Bruno Arleu, porque é envolvido em bastante polêmica aí nas rodadas, né? Um árbitro fraquíssimo, como todos, né? Mas torcer amanhã que ele faça uma arbitragem justa, honesta para os dois lados, sem nenhum problema, sem nenhum, que ele não seja o protagonista, né? Que ele não queira ser o protagonista como os árbitros gostam de ser no futebol brasileiro, tá? A provável escalação é com Hugo Souza, Fagner, Kaká e Gustavo Henrique Bidu, José Martins, Charles ou Breno Bidon, Garro Coronado, Thales Magno, Yuri Alberto ou Memphis Depay, perdão. Suspensos, André Ramalho, tomou amarelo contra o Botafogo. E se eu não me engano, se eu não estiver falando bobagem, eu acho que o Romero também está suspenso para o jogo de amanhã, tá bom? Eu não estou confirmando porque eu tô com esse feeling, porque eu lembro de que o Romero ficou suspenso para algum jogo. Eu não sei se foi contra o Fortaleza que ele tomou amarelo ou contra o Botafogo, mas acho que foi contra o Botafogo, porque contra o Fortaleza ele entrou bem no final. Acho que ele não chegou a tomar amarelo, mas contra o Botafogo ele tomou amarelo por reclamação. Eu acho que ele está suspenso para o jogo contra o Atlético Goianiense amanhã. Então o Romero provavelmente está suspenso, tá? Me peço perdão se eu estiver falando alguma bobagem. E lesionados, como todos já sabem, Alex Santana e Diego Palacios, tá? Acho a escalação boa. Eu acho que o Gustavo Henrique é sim titular desse time lá do André Ramalho. Como o André Ramalho está suspenso, eu acho que Gustavo Henrique e Kaká é a dupla ideal nesse momento. Tá? O Bidu deve voltou a campo, treinou com bola, deve ser utilizado. Tá? E o Fagner, como não jogou contra o Fortaleza, quer dizer, como jogou o Fortaleza, mas saiu ali pelos 70, eu acho que o Fagner deve ser titular também. Tá? Martins, ele é titular absoluto, só que ele não jogou contra o Fortaleza por ser poupado, então ele deve jogar contra o Fortaleza, contra o Atlético Goianiense. O Charles ou o Bidon, por conta da partida do Bidon, o Bidon vem ganhando espaço. Talvez seja o Charles que comece, mas o Bidon entre mais cedo no jogo, no intervalo, né? E na frente eu creio que ele sim coloque Garro e Coronado por conta da necessidade da vitória. E na frente Thales Magno, Yuri Alberto ou Memphis Depay, tá? Depay, eu sempre esqueço, ou Memphis, vou falar só Memphis, tá? Que é o que ele prefere. Eu creio que o Memphis tá bem para começar o jogo, mas pode ser que esteja uma preocupação
por conta do tempo dele sem jogar desde a Euro, né? Lembrando que a Holanda foi eliminada na semifinal da Euro e ele não joga desde então, tá? Tá sendo elogiado, tá sendo como um cavalo fisicamente, muito forte. Jogos de corpo dele nos vídeos são impressionantes. O Memphis é muito forte fisicamente, é muito troncudo, né? Aquele cara firme naquela questão de segurar o zagueiro no corpo, né? E também finaliza muito forte. A finalização dele nos treinos é algo surreal, tá? Então pode ser que ele comece titular, pode ser que não. Não dou uma certeza, mas que o Thales Magno não vai ser, agora tem que ver quem vai ser a dupla dele, se vai ser o Yuri ou se vai ser o Memphis, tá bom? Então, escalação boa, escalação ok, a provável escalação, claro, a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Escalação boa, escalação ok, escalação que, pra mim, vai dar pra desempenhar bem. A gente tem com os pés no chão, porque a gente tá desrespeitando, não desrespeitando, a gente tá desdenhando muito por ser o último colocado, né, o Atlético Goianiense, mas sabe como é que o Atlético Goianiense encarna na nossa. Então, ter paciência, jogar com o pé no chão e ir pra cima dos caras, consciente que a gente vai fazer os gols e vamos vencer esse jogo na Neoquímica Arena com a arena lotada, os gols do ingresso em menos de minutos para ver a estreia do Memphis e também para o Corinthians ter essa situação com o apoio da torcida, tá? Então, meu placar, vai ter o palpitômetro também provavelmente, meu placar é 3-0 Corinthians, tranquilo, sem sustos, pelo amor de Deus, que a gente não precisa de sustos amanhã contra o Atlético Goianiense, tá? Comentem o placar de vocês aí embaixo, tá? Nos comentários também o que vocês esperam no jogo, tá? Vocês acham que o Memphis começa titular? Se ele começa no banco e entra no segundo tempo para ganhar uns minutos? Porque ele tá bem, tá inteiro. Eu acho que ele tem que jogar, eu acho que ele vai jogar pelo menos um bom tempo. Se ele começar no banco, talvez ele entre lá no intervalo. Se ele começar titular, ele fica até uns 70, 80. Eu acho que ele vai jogar bastante tempo amanhã, tá? Então, tomara aí que ele estreie bem. Quem sabe marcar um golzinho, 2 golzinhos, né? Que aí ele já começa bem demais. E semana que vem já tem Majestoso, né? Tem um jogo contra o São Paulo em Brasília. Então, tomara que o Memphis estreie bem, né? E todo o time jogue bem também, tá bom? Também tem um Carrilho que pode aparecer aí como titular, a gente não sabe, né? O Ramon, aí tem uma teoria, o Ramon vai lá, muda, tem bastante variação, né? Ele é capaz de mudar bastante, tá? Hoje, às 2 horas, teve o sorteio dos mandos de campo de Corinthians e Flamengo, tá? Pra minha surpresa, o Corinthians vai decidir o jogo de volta na Neoquímica Arena, tá? O primeiro jogo do Maracanã, o segundo jogo na Neoquímica Arena. Pra minha surpresa, né? Porque a gente sabe como é os sorteios contra o Flamengo, né? A gente sempre decide fora de casa, né? Mas dessa vez o Corinthians vai decidir na Neoquímica Arena, né? O primeiro jogo deve ocorrer na semana do dia 2 de outubro e o segundo jogo na semana do dia 17, tá bom? Então, Corinthians e Flamengo, Copa do Brasil, semifinal. Do outro lado, o Vasco também decide em casa, no São Januário, contra o Atlético Mineiro. Então, esses são os mandantes. Corinthians decide em casa e o Vasco da Gama também. Tá bom? Então, por mais é isso, tá? Mas antes de terminar o vídeo, eu quero dar um recadinho pra mídia, né? Pro senhor Mauro César, pro senhor Souza, pro senhor Pilhado, Craque Neto e toda a mídia, né? O senhor Mauro César, até para elogiar o Corinthians, ele tem que criticar de alguma maneira, né? O jogo contra o Fortaleza, ele falou que o Corinthians foi muito bem, que o Corinthians fez o gol e martelou, tentando fazer mais, né? Diferente do jogo contra o Flamengo, que o Corinthians fez o gol e fez cera, né? Eu queria perguntar pro senhor Mauro César qual foi a finalização do Flamengo depois do gol do Romero. Se o Hugo trabalhou depois do gol do Romero. Uma defesa difícil. No 1-1, sim. Ele fez uma boa defesa naquele lance do Alcaraz. Mas depois que o Romero fez o gol, teve alguma chance real do Flamengo? Pelo contrário, o Corinthians ficou só no ataque. Tendo escanteio atrás de escanteio. Jogando com inteligência. Jogando com inteligência. Né? Mas eu sei, Mauro César, que você tem uma má vontade para falar do Corinthians. Eu sei como você é oportunista e você tem uma má vontade, né? De falar sobre o Corinthians. Porque você é assim. Né? Você é assim. A sua fonte de audiência é o Corinthians. E falando mal do Corinthians, desrespeitando o Corinthians. Porque você é assim. Você tem esse perfil, infelizmente. Né? Você tem má vontade. E isso é muito triste para a profissão. Né? Infelizmente você desonra a sua profissão de jornalismo. Que já foram de pessoas muito boas, muito corretas. Infelizmente você
não é correto porque você não é coerente. A partir do momento que você não é coerente, que você não respeita uma instituição, você não é correto, tá? Então, para mim, você não é um jornalista correto. Para o senhor Pilhado, né, Pilhado, você que aí, depois do jogo do Garro contra o Juventude, né, você destoou, né, diversos elogios, mas eu lembro que nessa mesma bancada, vocês falaram que o Garro não joga nem do Bahia, porque tem o Everton Ribeiro, né, não joga no Palmeiras porque tem o Veiga, não joga no Flamengo porque tem o Arrascaeta, que o Garro não joga nesses times, né? Então, vocês insultam a nossa memória, a nossa inteligência, né? Pilhado é mais um, né, que gosta de falar mais alto que os outros para querer intimidar, né, que bota a gente na parede, né, que gosta de colocar a pessoa na parede para a pessoa ficar com medo dele e se intimidar por ele. Infelizmente é patético também, patético isso, postura patética, tá? Porque vocês insultam a nossa memória, vocês acham que nós corintianos somos burros, né? Vocês têm a gente como burros, né? Vocês têm a torcida corintiana como uma torcida burra. O próprio Mauro César chamou a gente de tolo, né? Vocês acham que a gente é burro, né? Vocês não respeitam a gente, né? Porque o Corinthians é uma torcida do povo, né? Uma torcida do povo. Vocês desrespeitam o Corinthians, tratam a gente como burros, tratam a gente como pessoas imbecis que não têm memória, que não têm inteligência. Vocês tratam a gente como pessoas desqualificadas, né? É isso. E vocês são patéticos, tá? Vocês são patéticos. Isso não é postura de gente correta, tá? Vocês têm que respeitar todas as torcidas iguais e respeitar a torcida do Corinthians. Respeitar a torcida do Corinthians. Que sim, a gente é do povo. Que sim, a gente é do povo, uma torcida que muita gente não consegue pagar o ingresso para ir pro estádio. E dá a vida. Que vendeu a casa para ir pro Japão, velho. Então respeitem mais a gente. Respeitem a torcida do Corinthians. Não trate a gente como desqualificados, porque eu sei que é assim que a mídia vê o torcedor corintiano. Vocês veem a gente assim, como pessoas desqualificadas. E vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados. Não insultem as nossas memórias e a nossa inteligência. Não insultem isso. Vocês não têm o direito de insultar a gente. Tolo é quem não respeita o próximo. Tolo é quem não consegue respeitar a pessoa do lado. Não consegue respeitar milhões de pessoas. Tolo é quem não respeita, tá? E pro senhor Souza, né, o nosso querido Souza, né, que desdenha do Corinthians, desrespeita o Corinthians, fala mal do Corinthians, né, dá risada, faz piada, né? Pro senhor Souza, a gente não quer ouvir mentiras, não, da mídia. A gente sabe da verdade. A gente sabe que o Corinthians está numa situação complicada. A gente sabe que o Corinthians está na zona de rebaixamento. E a gente sabe que o risco de cair existe. O que a gente não quer é o desrespeito que vocês têm pela gente. O desrespeito que vocês têm pelo clube. As piadas de mau gosto, né? A hipocrisia, né? A má vontade de falar sobre o Corinthians. A má vontade é que, infelizmente, a mídia tradicional, a gente tem que ver um São Paulino falar do Corinthians, um palmeirense falar do Corinthians, um flamenguista falar do Corinthians. Na TV é assim, né? Ainda bem que a mídia alternativa está vindo, embora tenha bastante influencers que não são bons, que são comprados pelos clubes, eu não duvido disso. Embora aconteça isso, infelizmente, boa parte da mídia alternativa são honestas e sabem falar com o torcedor e são corintianos falando para um corintiano. Corintiano falando com corintiano. Uma torcida falando com a outra parte da torcida. Então, seus, a gente não quer ouvir mentiras de vocês. A gente quer ser respeitado. A gente quer um respeito pela instituição. A verdade pela instituição. Uma boa vontade quando você abre a sua boca para falar sobre o Corinthians. Porque a gente claramente vê má vontade. Né? Porque o Mauro César desdenhou que o Corinthians ia trazer o Depay. Quando o Corinthians trouxe, ele falou que o Corinthians era louco e que o Depay não era artilheiro. Então, ele elogiou o Depay quando o Depay ainda não tinha sido contratado. A partir do momento que o Corinthians contratou o Depay virou um jogador comum. Um jogador que não é um artilheiro. Um cara que é o segundo maior artilheiro da história da Holanda. Que ele não é um matador, que ele não é um finalizador. Você vê o Luiz Fabiano, que é ídolo dos caras lá, do nosso rival. Um dos nossos rivais, né? Porque pra mim o rival é o Palmeiras. Acho que
o São Paulo, ele é um adversário que a gente não gosta. O Palmeiras é rival, o São Paulo não. Tá? Que falou que o Depay não encanta, que o Depay não é artilheiro, que o Depay não é finalizador. É um São Paulino falando do Corinthians. Você vai querer o quê? Que ele fale bem do Depay? Não. Então, Souza, a gente não quer que vocês mintam pra gente quer que vocês falem a verdade que a gente tá vendo. Vocês respeitem a gente. A verdade é que vocês não conseguem falar que o Corinthians está melhorando, que o Ramon vem fazendo um bom trabalho, que os jogadores do Corinthians são bons, o elenco do Corinthians, vocês não conseguem falar. Vocês não respeitam o Corinthians. E o que mais me dói não é você, Souza. Porque você é São Paulino, você está no seu dever de rival, né? Se diz rival, né? Está no dever de um torcedor de uma equipe que é adversária do Corinthians aqui em São Paulo, né? Você tem o dever de falar essas coisas, porque você é um anti-corintiano. Né? Porque você não é um comentarista, você é um jogador que está sentado no sofá, tá sentado numa cadeira lá, falando de futebol. Comentarista é diferente. Você só tá lá porque você é jogador. Tá? Você não fala por nós, você não fala pelo torcedor corintiano. Você não precisa abrir nossos olhos já estão abertos para isso. Pelo momento do Corinthians. Então, eu não me importo. Tá? Não me importo. O que mais me dói é o senhor Neto. Que eu canso de falar aqui, tem uma camisa autografada, amo o Neto como jogador. Embora eu não tenha visto jogar, mas eu acompanhei a história do Corinthians, eu sei o quão o Neto foi importante. É um dos meus maiores ídolos no clube. Por tudo que eu vi do Neto, por tudo que eu acompanhei, tudo que eu pesquisei, eu amo o Neto. O Neto, ele por sua humildade como pessoa, porque como uma pessoa, o Neto é uma boa pessoa, isso aí não é só eu que estou falando, tem diversos relatos sobre o Neto. Ele diz que não deu o título brasileiro pra gente, né? Mas eu vi o Neto decidir jogos com a sua individualidade, a maioria dos jogos, com gols de falta, com gols de fora da área, com jogadas individuais, com assistência. Ele foi o principal jogador daquele ano. E ele sim nos deu o Campeonato Brasileiro. Claro que com o Ronaldo Giovanelli, com o Wilson Mano, sim, teve tudo isso. Mas o Neto, com as suas individualidades, ele decidia jogos. E o que mais me dói é o Neto falando que é mais corintiano que os outros e falando que o Corinthians já caiu, que o Corinthians vai cair. Pra mim isso não é ser corintiano. Pra mim é isso mesmo, Neto. Você falou hoje, eu trabalho na televisão. É por isso que você tá assim, Neto. Porque infelizmente você já foi contaminado pela mídia. E você hoje fala mal do Corinthians para ganhar a sua audiência e falando que o Corinthians já caiu. E você não é mais corintiano que ninguém. Ninguém é maior corintiano. Eu não sou mais corintiano que alguém. Eu não sou mais corintiano que o Cross. Eu não sou mais corintiano que o Kaká Catalão. Eu não sou mais corintiano que o Manfred da identidade corintiana. Eu não sou mais corintiano que ninguém. Todo mundo é corintiano aqui, cara. Todo mundo é corintiano, todo mundo. Eu não vou. Essa carteirada é ridícula. Essa carteirada é ridícula. Ah, eu sou mais corintiano que alguém. Não. Todo mundo quer ver o Corinthians bem. Todo mundo tá torcendo pelo Corinthians. Então quando você fala que o Corinthians já caiu, isso não é uma postura correta de um corintiano. Não é. Não é. Eu acho isso ridículo. Eu acho isso patético. Isso me dói. Porque você, Neto, é um dos meus maiores ídolos como jogador. Então que infelizmente, como você falou, você trabalha pra televisão. E você foi contaminado pela televisão. Quando você fala que o Corinthians já caiu, você não honra a torcida do Corinthians, porque a torcida do Corinthians não está desacreditando. A verdadeira, a nata, não desacredita do Corinthians em nenhum minuto. Seja no jogo, quando está 0-0, quando estamos perdendo, ou quando a gente precisa fazer um gol da classificação, a gente não desacredita em nenhum momento, mas também não está desacreditando. Enquanto tiver esperança do Corinthians sair da zona de abaixamento, a gente vai acreditar até o final. Isso sim é honrar o Corinthians, honrar a torcida. Que amanhã, no jogo contra o Atlético Goianiense, vai lotar o estádio 4 horas no sábado, 45 mil, para apoiar esse time, para a gente sair dessa situação. Que vai em qualquer lugar do Brasil. Que no jogo contra o Flamengo, no Maracanã, vai lotar o setor visitante. Que no jogo o jogo que for fora de casa vai lotar contra o Cuiabá, contra o Vitória, contra o Criciúma. A gente vai lotar o setor visitante
E na arena vamos fazer um inferno para fazer esse time sair dessa situação. Isso é ser corintiano, não é falar que o Corinthians já caiu. Eu falava isso e eu me arrependo porque não é certo. Eu coloquei a cabeça no lugar e eu já falei isso pro próprio Kaká Catalão. O Kaká Catalão acendeu um corintiano em mim que infelizmente nos últimos anos, por conta dessa tragédia que fizeram com a gente, da renovação e transparência, que você defendia, né? Você defendia o senhor Duílio. Eu tinha esse sentimento de derrota por conta do que fizeram. Então muitas vezes, vocês podem voltar no vídeo, os vídeos anteriores, eu falava que esse ano a gente vai cair. Porque eu estava desanimado. Mas eu vendo os vídeos do Kaká Catalão, que ele tem lá a questão da postura de Corinthians, eu aprendi que eu não posso achar que o Corinthians já caiu, falar que o Corinthians já caiu. Eu tenho que apoiar até o final. Eu tenho que acreditar até o final. Então eu agradeço o Kaká Catalão que me acendeu essa chama de ser corintiano, um corintiano verdadeiro, e não um corintiano só em vitória. Porque infelizmente, com a tragédia que fizeram com o Corinthians, eu acabei me desanimando. Eu acabei, quando o Corinthians perdia um jogo, eu falava assim, o Corinthians vai cair. Mas isso foi uma sensação de decepção que eu tinha pelo que fizeram com o Corinthians. Mas mudou. Eu mudei. Eu voltei a ser aquele corintiano que eu sempre fui, que é de ter fé até o final. Porque nem da boca pra fora a gente pode falar isso, que o Corinthians já caiu. Não, nem da boca pra fora. O Corinthians não vai cair, a gente tem que pensar assim, o Corinthians vai sair dessa situação. Vai sair dessa situação. Porque a gente vem melhorando, a gente vem tendo um desempenho bom. Vamos vencer amanhã. Com os pés no chão, claro, mas vamos vencer amanhã. E vamos vencer esses 7 jogos que faltam no Brasileiro. Que precisam, né? Precisamos vencer. 5 jogos em casa, 2 jogos fora. Precisamos vencer, a gente vai vencer. A maré tá mudando, tudo tá mudando, então a gente tem que pensar nisso. Então, Neto, me desculpe, mas isso me dói. Eu sei que você não vai ver esse vídeo, e se você ver, você não vai ligar, porque você tem a sua personalidade e eu respeito ela. Mas isso não é ser corintiano, tá? E volto a repetir, você é um dos meus maiores ídolos. Agradeço até hoje por você ter autografado a minha camisa quando você foi no emprego do meu pai. Eu agradeço até hoje por você ter autografado a camisa, porque você é um dos meus maiores ídolos no Corinthians. Tá no meu top 5. Se pá, meu top 2, porque o primeiro pra mim sempre foi o Cássio, e tá até ali. Embora o Cássio tá fazendo esforço pra eu perder essa idolatria como jogador, como profissional, porque na minha vida eu não idolatro ninguém. Na minha vida eu não idolatro ninguém. Eu digo como um torcedor. Tá? Porque pra mim a gente tem que adorar somente a Deus. Mas como jogador, como ídolo, é o Cássio. Mas ele força pra gente não ter ele como ídolo. Né? Ele força a barra. Mas ele é meu maior ídolo do Corinthians. Você, Neto, é o segundo. Provavelmente é o segundo. Eu respeito muito você. Eu sei que você não vai ver esse vídeo. Se você ver, você não vai estar nem aí. Porque a sua personalidade é uma personalidade forte. Mas me dói você falar que o Corinthians já caiu. Você não pode fazer um vídeo daquele contra a Juventude e falar que a gente não pode desacreditar do Corinthians. Porque você mesmo desacreditou. Infelizmente. Então não seja torcedor de momento, Neto. Por favor. Porque você, cara, eu já me inspirei muito em você. Até hoje eu me inspiro na questão de ser explosivo, na questão de colocar tudo pra fora, de não ter medo de nada. Eu me inspiro em você. Então me dói ver você falar que o Corinthians já caiu. Tá? Então, rapaziada, desculpa prolongar esse recado pra mídia, mas eu precisava falar, tá? Amanhã, então, Corinthians e Atlético Goianiense, Neoquímica Arena, 4 horas da tarde. Provável estreia de Memphis, tá? E peço que a gente torça, né, pra esse jogo. E eu peço que vocês continuem orando pelo meu avô, tá? Não tá fácil, né? Qualquer notícia eu passo pra vocês, tá? Não tá sendo fácil, tá sendo difícil, mas peço pra vocês toda a oração. Sempre, sempre, tá bom? Não vai, Corinthians. Até amanhã. Jogão. Valeu, falou. Fui!